Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre avaliação psicopedagógica, mais especificamente sobre a queixa. Como nós podemos explorar a queixa na avaliação psicopedagógica e depois nos outros processos, né? Bom dia, bom dia! Para quem está chegando agora, hoje a gente vai falar sobre avaliação, lembrando que o nosso Café com Psico também é podcast, então ele fica salvo lá no YouTube e também no Spotify, tá bom? Lembrando que vocês podem comentar, sugerir, perguntar aqui nos comentários ou na caixinha de pergunta, tá? Hoje o sábado está atribulado e eu vou fazer vou tentar ser breve. Toda vez eu digo que vou ser breve, fico 1 hora falando, né? Bom dia, meninas, bom dia, bom dia. Não me deixem sozinha, vão conversando comigo aqui. Vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai falar de avaliação. Antes de falar da queixa, a gente vai falar um pouquinho de avaliação, né? A avaliação psicopedagógica, ela é muito importante para todo o processo, né? Seja a avaliação psicopedagógica para fins, né, diagnósticos, e quando falo diagnóstico, eu não estou querendo dizer que a gente faz diagnóstico, eu estou dizendo que a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica para a gente investigar com mais cuidado e fazer os encaminhamentos adequadamente, tá? Então, seja para fins avaliativos diagnósticos ou para intervenção, nós precisamos fazer a avaliação, né? Não existe intervenção sem avaliação, né? Então, eu não consigo entender como algumas profissionais trabalham a intervenção sem avaliar antes, né? Quando a gente intervém através de um diagnóstico, só porque a criança tem dislexia, porque a criança é uma criança com TDAH, é uma criança com TEA, a gente acaba resumindo a criança ao diagnóstico. E isso não é o nosso fazer, né? Não é correto, não é ético, não é adequado e acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? Então, a psico que quer correr com a avaliação, essa criança já tem diagnóstico, eu vou fazer intervenção. Né? Então, a psico que quer correr com a avaliação, ela acaba se atropelando lá na frente porque ela não consegue identificar as maiores dificuldades, as potencialidades, as preferências dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa que está sendo, né, ali feita a intervenção, o cliente, o paciente dela, e aí ela se perde. Né? Então, é tão comum a gente encontrar pessoas dizendo assim: Júcia, eu tô com muita dificuldade com uma criança com dislexia. Júcia, eu tô com muita dificuldade com uma criança com descalculia, com uma criança com TDAH. E aí, quando eu começo a perguntar, a pessoa diz assim: não, mas ela já veio com diagnóstico. Ela já veio com a avaliação de outra psicopedagoga. Tá, ok, né? Mas nós precisamos conhecer essa criança, então a gente precisa fazer a avaliação, certo? Justo, criança com diagnóstico, eu vou fazer a avaliação? Vai, sim, senhora. Vai, porque a gente precisa compreender essa criança, como um todo, como um sujeito que está ali na nossa frente. Não tem como a gente levantar, fazer uma intervenção, levantar hipóteses da nossa cabeça. De onde que a gente vai tirar os objetivos terapêuticos? De onde que a gente vai tirar o que a gente vai melhorar naquela criança? Vai puxar de uma cartola e do nada vai aparecer o que você precisa trabalhar? Não, a gente precisa avaliar, tá? Então, seja para uma avaliação diagnóstica ou para intervenção, a gente precisa avaliar essa criança. Se essa criança já tem diagnóstico, a gente monta uma avaliação mais breve, né? Para poder conhecer essa criança e começar a intervir mais rapidamente. Quando a criança tem diagnóstico, quando a gente vai fazer uma avaliação para montar a intervenção,
a gente faz uma avaliação mais rápida, porque a gente já acaba também intervindo em algumas coisas. Então, não acho que você está perdendo tempo em avaliar. Tranquilo? Deixa eu beber um café aqui, que eu já saí disparada. Me digam se faz sentido para vocês o que eu tô falando aqui, tá? A gente ouve tanto falar de PEI, de plano de ensino, de plano terapêutico, né? E nada mais é do que um plano de voo. O que você vai fazer para alcançar os objetivos terapêuticos que você precisa, né? E não dá pra gente fazer um plano terapêutico sem conhecer essa criança, certo? Então, a avaliação, começando daí, já é imprescindível. Jússi, a criança já foi avaliada, já tem diagnóstico. Eu preciso fazer anamnese? Precisa. Acho que vocês, quem aqui me segue por mais tempo, viu que eu tenho um corte da imersão psicopedagógica, né? Da imersão psico do ano passado, que eu falo sobre a importância da anamnese, né? E a gente acaba colhendo as informações, né, importantes na anamnese, e a queixa é o que chega primeiro, né? Por isso que eu fiz essa volta toda para falar de queixa, tá? Como é que a gente vai explorar essa queixa? A queixa é o que chega latente, a dificuldade latente daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa que te procura, tá? E quem trabalha com infância e adolescência sabe que quem bate na tua porta, quem manda uma mensagem no WhatsApp, quem fala contigo no Instagram, não é a criança. Oi, vem cá, eu tô precisando de ajuda. É o pai, é a mãe. E muitas vezes, essas famílias que nos procuram, elas acabam, né, que sendo encaminhadas por outros profissionais ou pela escola. Então, muitas vezes, nem elas mesmas, as próprias famílias, sabem quais são as queixas, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que a queixa, ela não vem só no momento da anamnese. Algumas famílias, algumas profissionais, né, dividem os momentos de entrevista inicial e de anamnese, né? Só que, para mim, não faz sentido eu separar esses dois momentos, porque quando a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, quando a pessoa entra em contato comigo por ligação, por direct, ou quando a pessoa bate lá na minha porta, que é mais difícil, né? Mas quando a pessoa me procura pela primeira vez, ali já está acontecendo um acolhimento e ali eu já estou colhendo os principais pontos. Por que você está me procurando? A pessoa não procura diretamente dizendo assim, oi Ju, se você tem horário, me marca aí, né? A pessoa procura te dizendo, né? Questões, dificuldades, o que ela tá percebendo na criança, no adolescente ou nela própria, né? E aí ela vai te contando por mensagem, ela vai te contando pelo telefone quais são os problemas que aquela criança, que aquele adolescente vem enfrentando, né? E aí, pra mim, não faz sentido desvincular esses momentos. Então, no primeiro momento que eu dou boa tarde, bom dia pra essa família, pra essa mãe, no momento que eu converso com eles pelo telefone, ali também já é um momento de acolhimento e um momento de colher as primeiras dificuldades daquela família, né? Deixa eu ver aqui que as meninas estão falando. Marciele, é verdade, na maioria das vezes eles já contam tudo. Débora, eu antes dividia esse momento, mas percebi que ganho mais fazendo tudo nesse primeiro encontro. Eu também acho, Débora. E aí, o que acontece? A gente vai colhendo as primeiras... Isso mesmo, ganhamos tempo. A gente vai colhendo as primeiras informações ali, quando a pessoa te procura, né? E eu lembro de uma live que eu fiz, de um Café com Psico, sobre acolhimento, que eu falei, né? Eu vou até transformar aquela live em um e-book, porque ficou muito bom, num manual, num guia. Quando a gente fala em acolhimento, né? O acolhimento começa no primeiro contato. A pessoa que te procura e diz assim, oi, tudo bem? Quanto é a consulta? Porque ainda ela não conhece as nomenclaturas, né? E você diz, é tanto?
pode ser que ela não se sinta tão acolhida, né? Então, a queixa, ela chega naquele momento ali, né? Nos primeiros minutos de contato por telefone ou pelo WhatsApp, enfim, por onde a pessoa te encontra, né? Então, ela já sai falando algumas coisas. E ali você já começa a entender o que é que preocupa aquela mãe, aquela família, tá? Quando a gente marca a anamnese, vem ali aquele momento importante, né, da queixa, que é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Quando a gente recebe a família, a gente não chega dizendo assim, então, quais são as suas queixas? Né? Quando a gente vai ao médico, o médico te fala o que é que tá te incomodando, onde tá doendo, como é que eu posso te ajudar, né? E a gente, como a gente não é médico, como a dor é diferente, né? A gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de conversar com essa família, né? E aí, essa queixa, muitas vezes, é uma queixa que não é da família, né? Primeiro que a gente precisa pensar que essa queixa é diferente de demanda, né? Queixa é o que causa aquela dificuldade, é o comportamento que está sendo observado, são as dificuldades, né? O baixo rendimento, ou seja lá o que for que chega pra gente, né? Então, quando a gente vai receber a queixa, a gente precisa estar ali bem atenta, né, com olhos, ouvidos acolhedores para receber essa família de forma adequada, né, para que ela se sinta escutada. Lembra que quando eu falo de anamnese, né, eu sempre falo que não, a gente não é uma metralhadora de pergunta, não é para ser assim. Esse momento não é para ser assim, tá? E aí, quando a gente fala de queixa, ali as primeiras reclamações, né? O que te traz aqui? Por que você me procurou? Você veio sozinho ou você foi encaminhado por algum profissional? Que geralmente essas perguntas eu faço lá no primeiro acolhimento. E aí, quando a família chega para anamnese, criança não. Quando a família chega para anamnese, eu já sei mais ou menos o que está incomodando ali, porque eu já fiz aquele primeiro acolhimento, né? E aí, faço a anamnese e dentro daquela conversa, daquele momento, a gente vai percebendo que a queixa, né, o que traz ali, muitas vezes passa longe da real necessidade daquela família e daquela criança. E quando a gente vai avaliar, o que acontece de fato, é que muitas vezes está ali bem congruente a queixa com o que é apresentado, mas muitas vezes elas são totalmente discrepantes, tá? Então, a queixa, ela é uma parte importante da nossa anamnese, mas ela não é tudo, certo? A gente não pode se prender à queixa. A gente deve sim levar em consideração ali o que a família está se queixando, o que a escola está se queixando, mas a gente precisa entender aquele ser humaninho como um ser humano, como um ser completo, e precisa entender o que pode ou não estar relacionado dentro da anamnese e depois quando a gente começa a avaliar, tá? Então, explorar a queixa tá, ok, eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer com essas informações? Me digam aí nos comentários quais são as principais queixas que vocês escutam. Como é que essa queixa chega até vocês? Porque aqui eu escuto muito queixas como é porque ele não está conseguindo aprender a ler. É porque ele está muito desatento. A minha filha é muito desorganizada, muito dispersa e a escola encaminhou. E o que acontece muitas vezes é que a própria família não sabe qual é a queixa real. Quando a gente vai explorando as informações na anamnese, é que começa a surgir alguns pontos de interrogação na cabeça da mãe, do pai ali naquele momento, e eles trazem, né, informações interessantes que a gente aí vai registrar tudo, né? Lembra que na anamnese, que eu falei que na anamnese a gente precisa registrar tudo, que não pode deixar passar? E quando eu digo que não pode deixar passar, não é você ficar ali loucamente, né,
registrando, escrevendo, digitando tudo que a família está dizendo, né? Não é para ser uma transcrição literal. Mas, quando eu digo que a gente precisa registrar tudo, é a gente prestar atenção no que a pessoa está falando. Um detalhezinho faz toda a diferença, certo? E aí, a maior parte das queixas que chegam são essas, né? Referentes à aprendizagem. Eu, que trabalho com intervenção precoce, muitas vezes a queixa, né, são referentes a atrasos no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento, e os pais aflitos, com medo que seja alguma coisa mais grave, ou já com algumas suspeitas, tá? Débora colocou aqui, ontem recebi uma mãe queixa com atraso na leitura e escrita. Eu também recebo muito assim, Débora, principalmente os meninos que estão ali, né, entre 6 e 8 anos, que é aquela faixa etária que os meninos estão no processo de alfabetização, né? E aí, quando chega com 7 e 8 anos, os pais começam a se desesperar por conta da leitura e da escrita quando tem atraso, né? Nos últimos tempos está sendo a maior queixa, o atraso no desenvolvimento infantil. Isso mesmo. Bruna, dificuldade na sala, não está conseguindo acompanhar a turma e matemática está sendo uma dor de cabeça. Bruna é professora de matemática, né, Bruna? Recebe muito essa demanda, né? Rayane, Ju, pode sugerir livros sobre avaliação psicopedagógica? Posso, só que eu acho que não estão aqui. Acho que eles estão lá na clínica. Ah, tem esse aqui, ó. Vou mostrar depois pra vocês. É bem interessante. Então, quando a gente recebe uma queixa dessa, a gente começa a pensar, tá, ó, Bruna recebeu ali uma queixa. Dificuldade de matemática. E aí, o que passa na cabeça da gente imediatamente? Descalculia, né? E aí tá, tudo bem. Se a Bruna levanta a hipótese diagnóstica de dislexia naquela queixa, e se ela deixa passar informações, e se ela monta a avaliação dela totalmente voltada para aquela queixa, ela vai investir muito mais com relação às questões de raciocínio lógico, raciocínio numérico, sequência numérica, sequência lógica e das habilidades aritméticas do que as outras questões. Então, a gente deixa de lado. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso não, viu, Bruno? Estou só dando um exemplo. Então, a gente acaba perdendo a possibilidade de avaliar outras coisas, né? A queixa que Débora colocou aqui, queixa com atraso na leitura e na escrita. Então tá, se a gente vai, coloca ali, né, atraso na leitura e na escrita, tá, o que pode ser? E aí a gente começa a imaginar um monte de hipótese diagnóstica, que é o correto, a gente precisa fazer isso para poder fazer uma boa avaliação, né? Mas, se a gente se prende só à queixa, a gente acaba perdendo a oportunidade de elaborar uma avaliação, de montar um plano avaliativo mais assertivo para essa criança. A dificuldade, atraso na leitura e na escrita, acho que pode ser dislexia. Será que é dislexia? Eu vou avaliar em cima disso. E aí, quando não é, a pessoa fica ali, desesperada, pensando que é uma coisa que não é, né? Eu recebi uma criança outra vez, que a queixa... Eu até falei numa live ontem. A queixa era atraso na leitura e na escrita, assim como a Débora. E quando a gente vai avaliando, a criança tinha alguns sinais que pareciam bastante com dislexia, mas não era. E aí a gente ia, voltava e, meu Deus, o que pode ser isso, né? E estava sendo acompanhado por uma fono também. Quando a gente vai avaliar de fato, aí a gente pode ser dislexia, começou a testar as habilidades ali, né? Consciência fonológica, ritmo, rima, leitura, escrita, como é que tá, não sei o quê, vocabulário. E
A criança às vezes era, às vezes não era, às vezes era muito ruim, às vezes era boa. E em alguns momentos a gente falava, a criança não compreendia, e meu Deus do céu, e agora? E aí, conversando com a criança, fui fazer o que fiz aqui com vocês, assim, virei para pegar alguma coisa e a criança não me respondeu. E eu, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E comecei a testar, lateralizar o meu rosto para falar com ele. Comecei a virar de costas em alguns momentos, né, pegando objetos e tudo. E ele não me respondia. E aí, conversando com a fono disse, Ju, faz todo sentido. Vamos pedir uma audiometria pra gente ver, né? Isso logo no comecinho da avaliação. E aí, quando faz a audiometria da criança, estamos lá com uma perda severa num dos ouvidos e com uma perda moderada no outro ouvido. E aí, essa criança, muito provavelmente, se eu não tivesse percebido isso, ia ser uma hipótese diagnóstica de dislexia ou uma hipótese diagnóstica de dificuldade de aprendizagem que a gente ia tentar encontrar, ia vasculhar tudo para saber se era metodológico, se era ambiental, se era isso, se era aquilo, quando na verdade era uma perda auditiva, né? E é interessante para a gente pensar também no diagnóstico diferencial quando a gente for fazer uma avaliação, tá? Então é importante a gente levar em consideração a queixa, sim, porque ela vai dar um norte, porque a queixa é uma pergunta. A pessoa está ali atrás de uma resposta e a avaliação vai ser a resposta dela. Por que meu filho é desatento? Quando a família chega falando assim, olha, porque meu filho é muito disperso, porque a professora reclama muito na sala de aula, que ele está olhando para as paredes, que ele perde o tempo da tarefa, que ele nunca vai para o recreio porque ele nunca termina a atividade que está na lousa a tempo, né? Isso é uma pergunta, entenda como uma pergunta, né? Por quê que essa criança não termina a atividade no tempo certo? Por que ela sempre demora para copiar a tarefa, o texto, da lousa para o caderno? Por que essa criança está sempre perdendo a hora do recreio? Porque ela está ali cheia de coisa para fazer e não consegue concluir. Por que ela sempre está ali olhando para cima? Será que está tão chata assim a aula, né? Então, e quando a família traz uma queixa, essa queixa é uma pergunta. E na nossa avaliação, a gente vai tentar buscar respostas. Quando a família senta ali para receber o relatório, no meio da sessão de devolutiva, você precisa dar respostas para ela. O relatório é o fim da sua avaliação. É a conclusão do caminho que você percorreu com essa criança. E essa avaliação é em busca de respostas. A gente não faz uma avaliação por fazer, né? Então, essa queixa, entenda sempre a queixa como uma pergunta. Deixa eu ver uma pessoa que tá aqui. Letícia. Letícia, por que meu filho é tão desatento? Letícia, por que o meu filho não tá conseguindo ler como as outras crianças da turma dele? E na devolutiva, na sessão de devolutiva, você vai falar, olha, mãe, fulana, Maria, teu filho não lê por causa disso, daquilo outro, né? Então, entendam sempre que a queixa é uma pergunta que a gente vai responder. Ela vai, sim, dar um norte para a nossa avaliação, mas a bússola da avaliação é a anamnese, tá? Letícia colocou aqui, já recebi famílias que dizem que a escola pediu uma avaliação pelo fato da criança estar com dificuldades. Quando pergunto que tipo de dificuldade, eles dizem não saber. Isso é muito recorrente. E aí, a queixa, existem vários tipos de queixa. Existe a queixa da família, existe a queixa da escola e existe a queixa da criança, que são totalmente diferentes das demandas reais que a criança apresenta, né?
Às vezes são diferentes, às vezes são iguais, tá? Na maioria das vezes não são diferentes. Mas o que acontece? Esse tipo de fala que a Letícia trouxe é importante. Porque aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente se prende à queixa, como é que a gente vai fazer para avaliar uma pessoa que chega sem queixa? Como é que a gente vai avaliar só por dificuldade? Tá, dificuldade em quê? Me diz. Como é que eu posso te ajudar? Entendendo o que a Letícia trouxe aqui como uma pergunta, qual seria a resposta para essa pergunta, não é mesmo? Dificuldades em quê? Se tá tão abrangente assim, como é que a gente vai fazer para avaliar essa criança? A gente vai avaliar tudo? Né? Não dá para avaliar tudo. E aí a anamnese é o que vai fazer a gente percorrer os caminhos mais adequados, tá? Por isso que é tão importante conversar com outros profissionais, conversar com outros cuidadores, além dos pais, né? Conversar com a escola, fazer a visita escolar, e a visita escolar não é para tomar cafezinho e fazer fofoca. A visita escolar é um momento técnico importante para a gente colher essa queixa. Quando vem encaminhado pela escola e a família não sabe a dificuldade, a gente precisa ir até a escola para saber como é que eles estão enxergando essa criança, né? Bruna, eu sempre percebo algo diferente. Sempre eu percebo algo diferente. Eu converso com a família e peço para a família procurar um psicopedagogo para ajudar no processo. Muito bem, Bruna. Bruna é professora de matemática, mas já está psicopedagoga também, né, Bruna? Vamos lá. Marciélia. Ju, recebi uma criança com diagnóstico CDF-82, 11 anos, e não consegue ler. No primeiro momento. No primeiro encontro, vi muita desatenção. Ele conta muita história e às vezes até inverídicas. Eita, aí a gente tem que avaliar, Marciélia. Dica, não tem dica. A gente precisa fazer uma supervisão para ver como é e quais são as questões, né, relacionadas à avaliação, quais são as questões, a história de vida dessa criança, para a gente entender o que é que está causando aí essa desatenção, essas dificuldades, né? E estudar um pouquinho o CID que você se referiu aí, tá bom? Não dá para dar dica, não tem como fazer isso. Josilda! Oi, meu amor! Que saudade de você! Ju, tenho recebido crianças com idade abaixo de 5 anos. Professores alertando aos pais quanto às características que observam em sala. Professores são nossos maiores aliados. Concordo, super concordo, Josilda. Porque a gente não tem como olhar tudo, né? E aí, quando a gente fala de aprendizagem, de psicopedagogia principalmente, né? O que chega pra gente é a dificuldade na leitura, na escrita, é a dificuldade na matemática, é a desatenção. E quando a gente vai perguntar para os pais, muitas vezes os pais não têm essas informações, não tem informação suficiente, né? Ou não participa ativamente da vida daquela criança e não sabe quais são as dificuldades, as reais demandas daquela criança, né? E realmente, como a Josilda falou, os professores são nossos grandes aliados. A gente precisa estar nas escolas, a gente precisa conversar com o professor, valorizar o professor, porque muitas vezes quem vai detalhar a queixa para nortear a nossa avaliação é a própria escola, é o professor, tá? Então, os professores estão de parabéns. Eu também, Jo, tenho recebido muitas crianças que foram encaminhadas pelas escolas, né? E aí os professores estão cada vez com um olhar mais treinado para encaminhar as crianças o mais rápido possível, né? Alertando os pais, conversando com os pais, isso é muito importante. O professor, gente, ele tem um laboratório ali, todos os dias, debaixo dos olhos dele. Porque ele tem a oportunidade de conviver com crianças neurotípicas e neurodiversas. E aí, um professor que tem 20 anos na educação infantil, ele tem uma quantidade de horas
Ele tem um mestrado, um doutorado, um pós-doc, deveria ter, em infância. Então, ele viu 20 anos crianças crescendo e aprendendo. Crianças típicas, crianças neurotípicas, né? E quando alguma coisa passa ali, um sinalzinho, desperta ali uma luzinha de preocupação naquele professor e ele encaminha, quem é família, né, às vezes fica, poxa, mas entrou agora a criança na escola, tem um mês que o menino entrou na escola, a escola já está encaminhando. Levanta a mão para o céu e agradece, porque essa pessoa olhou para o teu filho de uma forma diferente. Ela olhou para o teu filho com cuidado, certo? Então não reclamem quando os professores sinalizarem coisas para vocês, porque eles estão ali no dia a dia, muitas horas com aquela criança, inclusive horas até que a família não consegue cumprir de fato, de perto, de dedicação, né? E aí é importante que a gente pense que essa pessoa tem ali um laboratório. Ela vê crianças neurotípicas todo momento. E quando a gente vê uma criança neurodiversa, a gente pensa, tem alguma coisa aqui, tem um sinalzinho aqui, e fica um sinalzinho de ambulância. Tim-tom, 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 tem alguma coisa errada. E aí a gente não fica quieto enquanto a gente não consegue ajudar essa criança, tá? E aí o professor é o grande aliado. Psicopedagoga, se você tá aqui hoje e você não faz visita escolar, você tá deixando passar informações importantes. Faça a visita escolar com um olhar super, hiper, mega técnico, porque isso é preciso, né? Todas aquelas questões relacionadas a vínculo, a acolhimento, a escuta é importante na escola, mas a escola é um ambiente técnico. E a sua visita, né, a sua estadia na escola é um momento técnico. Você precisa colher informações importantes, tá? Então, dê ouvido aos professores. Débora, passando para deixar meu carinho para tia Jussi. Obrigada por ser nosso apoio seguro, por segurar nossa mão e não abandonar. Melhor psicopedagoga do mundo. Ai, Débora, obrigada. Eu vi você ontem na live, só que eu tava tão empolgada que esqueci de te responder. Muito obrigada, viu, pela parceria. Vamos lá, deixa eu ver mais, tem mais gente aqui. Malu colocou, bom dia, o que fazer quando mandamos a criança ao neuro e o diagnóstico é igual? Moro no interior do Mato Grosso, fiz a minha pós em psicopedagogia e quando percebo, já procuro os pais para o neuro. Quando o diagnóstico é igual ou diferente, Malu? Eu não entendi muito bem aqui. O que fazer quando mandamos a criança para o neuro, ao neuro, do diagnóstico é igual? O diagnóstico é igual? Ai, meu Deus. Malu, eu vou responder mais ou menos como eu entendi, tá? O diagnóstico, né, é feito por um médico, na maioria dos casos, quando a gente fala de psicopedagogia, né? Outros profissionais terapeutas fazem diagnóstico, mas que, né, específico da área deles. Mas a gente vai precisar realmente de um médico e de uma equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes, quando a criança vem para mim, que é a primeira pessoa a ser procurada, é a psicopedagoga. E aí eu pergunto, já foi para outros profissionais? Já tem avaliação desses profissionais? Não, você é a primeira pessoa que eu tô procurando porque a escola encaminhou para psicopedagogia. Eu faço a avaliação, muitas vezes a gente vê necessidades, né, de uma avaliação de outras áreas já logo no início, e aí eu encaminho logo. Ou então, eu faço a minha avaliação e quando eu termino a avaliação, lá nas condutas terapêuticas, eu faço o encaminhamento. É muito raro que eu faça um encaminhamento direto para o neuro. E, às vezes, as famílias vão direto ao neuro e o neuro manda voltar para fazer a avaliação psicopedagógica, porque não dá para fazer um diagnóstico numa consulta de 1 hora, de 40 minutos. Não dá. Né? Só escutando, só através da queixa. Imagina, fazer um diagnóstico de dislexia só pela queixa, né? Imagina fazer um diagnóstico de TEA só pela queixa. Não dá.
né, com criança. Criança é coisa séria, infância é coisa séria. Não dá para sair com laudo, com medicação e com uma vida inteira limitada num papelzinho com 1 hora de consulta. Não dá, né? Então, geralmente, o que os neuros comprometidos, responsáveis, né, fazem mãe, pai, família, vamos encaminhar para as avaliações. E aí eu recebo, né? Então, muito difícil, eu mando direto para o neuro. Por quê? Porque eu acho importante, é importante que o neuro, quando chegue na consulta dele, tenha um olhar, um leque de possibilidades, de observações dessa criança. Então, eu encaminho para os outros profissionais e para depois ele ir ao neuro, a família ir ao neuro. E aí, o profissional médico que negligencia os relatórios é um médico, é um profissional irresponsável. Porque se eu leio uma página, 2 páginas de apenas um relatório, eu estou vendo a visão de uma pessoa e estou negligenciando todos os outros. Uma criança, a infância, ela não é uma coisa só, né? Então, se a queixa é comportamento, esse comportamento pode sofrer influência de várias outras áreas e pode impactar várias outras áreas. Por isso que os outros profissionais são importantes. Tá? Então, se a minha queixa é leitura escrita, eu vou precisar da fono, eu vou precisar do oftalmo, eu vou precisar de exames ali que a fono que vai indicar, né? Então, não tem como eu dizer assim, acho que essa criança está com dificuldades no processamento auditivo central, vamos fazer um TAC? Isso não é da minha competência. Eu encaminho para a fono faz a anamnese dela e observa questões importantes e ela que vai solicitar a audiometria, o PAC, outras coisas para a gente descartar ou ir para a hipótese diagnóstica de dislexia, por exemplo, né? Então, tem muitas outras coisas aí envolvidas, viu, Malu? Às vezes, os diagnósticos são iguais, às vezes são diferentes, mas às vezes essas divergências acontecem porque essa criança não foi avaliada adequadamente por uma equipe multidisciplinar. Maciel, é verdade, Ju, o professor é o mestre, pois como você disse, a vivência todos os dias com as crianças. Muito bem. Deixa eu ver mais. Rayane, muito bom, super verdade. Malu, amei suas respostas, mas aqui o neuro dá diagnóstico no mesmo dia e ainda usa medicamento. Fico indignada por isso. Todos que vão têm o mesmo diagnóstico. Obrigada, você é ótima, amei. Então, né, menina? Não tem uma cidade perto que a gente pode mandar, não, essa criança? Porque é duvidoso, né? Não tô dizendo da capacidade do médico. Às vezes o médico tem muito tempo de experiência, sim, é ótimo, tudo mais, todo mundo ama. Mas, quando a gente fala de infância e quando a gente fala de alguns diagnósticos, a gente precisa de avaliação multidisciplinar. O caso do TEA, por exemplo, é uma condição, né, um transtorno, que ele é clínico, ele não tem marcadores biológicos. E quando a gente fala de diagnóstico clínico, não é porque o médico vai fazer uma consulta de 1 hora e vai dar ali o diagnóstico. Ele pode? Ele pode. Está correto? Não está correto. Porque essa criança precisa passar pela fono, precisa passar pela TO, precisa passar pela psicopedagogia, precisa passar por várias outras áreas para que a gente possa avaliar por completo e entender quais são as reais dificuldades, quais são os déficits mais importantes, os excessos comportamentais importantes para que se leve a um diagnóstico. E esse processo de diagnóstico diferencial é super importante. A gente não pode achar que é uma coisa, a gente tem que ter certeza, né? Então, quando você monta uma devolutiva, você coloca no seu relatório uma hipótese diagnóstica, coloco, baseada no CID, baseada no DSM, tudo bem bonitinho, porque a gente não pode achar nada. Se você acha, você já está errada.
Na psicopedagogia, na ciência, a gente não tem achismo, a gente tem comprovação científica, a gente tem critérios diagnósticos, a gente tem manuais a seguir, a gente tem pontuação, scores de uma avaliação, certo? Então, é importante que a gente se prenda ao que é certo, porque achar só por achar, todo mundo acha. Se você está sendo paga para achar, você está sendo paga para fazer nada. A gente não é pago para achar. E por isso que a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Porque existe anos de escuta, anos de estudo, anos de dedicação, de investimento de dinheiro e de tempo para a gente fazer o que a gente faz. Ah, eu acho que é dislexia. Tá bom. Mas achar não adianta. E no nosso relatório, a gente tem que embasar por que aquela criança apresenta aquela hipótese diagnóstica, né? Então, não tem achismo, psicopedagogia é ciência, não tem achismo, tá? Voltando para a queixa. Deixa eu tomar um golinho de café que eu vou falando, fico retada e vou falando. Vocês me segurem. Então, assim, a queixa é o que é mais latente, mais observável pela escola ou pela família, pelas pessoas que estão em volta. Ela vai nos nortear, sim. Ela vai ligar aquela luzinha ali? Vai. A gente vai precisar pensar numa hipótese diagnóstica quando a gente escuta a queixa? Sim. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a queixa é a ponta do iceberg. O resto é o que a gente vai avaliar com relação à anamnese, as informações que são ali, né, trazidas na anamnese e os achados da nossa avaliação, tá? Muitas vezes, a queixa da família, quem trabalha com criança, e principalmente o pessoal da psicologia, né, Jô? Quem tá aqui da psicologia, sabe que muitas vezes a queixa da família é uma demanda da família. Que a queixa da escola é uma demanda da escola. Quando a gente vai avaliar, a demanda da criança é uma demanda totalmente diferente. E aí, uma coisa que eu falo muito aqui é que a gente precisa entender de psicopatologia, a gente precisa entender os manuais, a gente precisa entender sobre outros diagnósticos que não estão relacionados à psicopedagogia somente, mas que impactam na aprendizagem. Porque eu já recebi uma criança, e adolescentes, muitos, com queixas de dificuldades de aprendizagem, com queixas de baixo rendimento. E quando a gente vai avaliar, tem sintomas ali de um monte de coisa, e principalmente características de TDAH. Mas, olhando a criança mais a fundo e percebendo outras situações, outros comportamentos, aquilo que é sintoma de TDAH é também sintoma de ansiedade, é também sintoma de depressão. Muitas crianças que são diagnosticadas com TOD ou com TDAH apresentam sinais, características de outros transtornos e a gente tem que ficar atento. Se a gente se prende à queixa, essa criança não é avaliada da forma adequada por nós, não é avaliada de forma adequada por outro profissional e essa criança é colocada dentro da caixinha de um transtorno que ele não tem e a gente não consegue considerar outras coisas e essa criança fica ali perdendo tempo, perdendo vida, perdendo possibilidades de aprendizagem porque você não se atentou adequadamente ao que era para se atentar, tá? Então, a queixa, quando a gente precisa detalhar a queixa, tirar ali, né, soltar as informações daquela queixa e a gente vai observar, tá, o que é isso aqui da anamnese? Tem uma coisinha de parto aqui, tem esse comportamento de sono aqui, olha só esse comportamento alimentar.
será que esse comportamento alimentar é compatível com a hipótese diagnóstica que eu pensei na queixa? Ou será que está relacionada a outra possibilidade? E quando a gente começa a fazer esse raciocínio, a gente consegue entender que aquela queixa que é de baixo rendimento nem sempre é pedagógico, nem sempre é um transtorno de aprendizagem, nem sempre é um transtorno que envolve a psicopedagogia como central, né? Então, muitas vezes a gente vê ali uma criança que tá... Gente, um transtorno alimentar pode causar dificuldade de aprendizagem. Para você ter ideia, né? Por quê? Dificuldade de aprendizagem, não transtorno. Por quê? Porque se essa criança... vamos supor que essa criança tem bulimia. Uma adolescente com bulimia. Aquele movimento de sair, né? Aquele comportamento alimentar, aquela falta de nutrientes, vai causar aquela ansiedade, aquela coisa toda que acontece nos transtornos alimentares, vai impactar a aprendizagem dessa criança, dessa menina, desse menino. E aí a gente tem que ficar atento para muita coisa. Psicopedagogia, gente, não é uma caixinha. Então, dentro de um transtorno alimentar, que a criança tem ali uma dificuldade de aprendizagem, a psicopedagogia não vai ser central. Quem vai ser central vai ser a psicologia e a psiquiatria. Mas a psicopedagogia vai trabalhar ali acoplada para amenizar as dificuldades de aprendizagem que essa criança já tem, tá? Que essa criança vem apresentando. Então, a queixa, ela vai sim levar a gente para alguns caminhos, mas a gente não pode se prender à queixa. O profissional que se prende à queixa fica preso numa caixinha e acaba fazendo hipóteses diagnósticas equivocadas, inadequadas, e essa criança acaba tendo ou a ausência de um tratamento ou um tratamento equivocado, inadequado, e ela não consegue avançar e as dificuldades permanecem ou se acentuam, tá? Josilda, cada um traz uma criança, desde o professor, pais, avós e cuidadores. É incrível quando a gente escuta as pessoas, isso que a Jo trouxe é bem verdade. Quando a gente escuta, eu não faço anamnese com a criança presente, tá? Porque tem informações que eu preciso que a família me dê, que a criança não pode estar lá. E é muito chato, imagine, você ali ao lado e uma pessoa dizendo, porque... Vou tomar você como exemplo, tá, Jo? Imagina, a Jo tá lá do lado sem entender nada, ou por que eu tô aqui, por que me trouxeram aqui, e aí tem uma pessoa do lado da Jo falando assim, é porque a Jo é muito bagunceira, a Jo é muito desorganizada, ela tá muito desatenta, as notas delas estão muito baixas, nossa, eu tô muito desapontada, porque a escola da Jo é tão cara, e ela tá fazendo isso comigo. Fazendo isso com você o quê? Não se interessando pelos estudos. E a Jo ali olhando e escutando tudo isso, né? Então, muitas vezes a queixa chega como uma reclamação. E a gente não pode entender a queixa como uma reclamação. A gente tem que entender a queixa como pergunta. Mas, para a criança que está do lado, ela entende como reclamação. E como o post que eu fiz ontem do espelho meu, a criança acredita no que os pais estão falando sobre ela. E por isso que eu não faço anamnese com a criança presente. A criança sempre fica em casa e os pais vão trazer as informações. A gente vai conversar de adulto para adulto. Sem meias palavras, sem arrodeios, como a gente fala aqui no Nordeste. Eu não sei como é que vocês falam por aí. Mas sem muitas voltas, né? E se eu tô com a criança do lado, eu preciso trazer analogias, parábolas e não sei o que, para que a criança não esteja ali do lado, né? Então, quando a gente deixa a criança de fora e a gente conversa com a família, a gente monta uma criança. Quando a criança chega, é outra criança. E aí, quando a gente vai escutando as outras pessoas, cada um traz uma criança diferente e uma percepção diferente. E isso é importante para a gente entender a criança de fato, né? Hoje a ciência está levando em consideração, isso mesmo, Jo. Deixa eu ver mais.
Bruna, estamos atendendo muitas crianças com ansiedade, principalmente em matemática. Então, a questão da ansiedade relacionada à matemática é porque já se criou, né, um senso comum, e que de fato vou confessar, que matemática é difícil, né? Gente, eu nas provas de química e física, eu suava, assim, eu já suava, eu tenho hiperidrose, minha mão sua, meu pé sua, eu suo. E quando eu estou ansiosa, esse suor, ele pinga. E nas minhas provas, aquelas provas rodadas com álcool, quem lembra? Lá na minha infância, eu borrava muita prova, principalmente as provas de matemática, por conta da ansiedade. Então, eu achava que era difícil, todo mundo dizia que era difícil, então acaba gerando, sim, uma ansiedade, né? E aí, a gente, sim, trabalha com crianças ansiosas, junto com a psicologia, e é quando essa ansiedade interfere no rendimento, né, acadêmico dessa criança. Jo, o Covid trouxe uma nova realidade para todos os setores referentes ao desenvolvimento infantil. O pós-Covid, né, Jo? Isso mesmo. A gente observa as crianças de uma forma diferente agora. Bruna, a criança está ótima na disciplina, mas quando chega uma prova, ela não consegue se desenvolver. Aí já são também outras questões, né? Todos os sintomas de ansiedade, verdade. Juliana, ou se prender ao diagnóstico que já vem de fora. Menina, ainda tem isso, né? Muito importante a avaliação do profissional. Demais, demais. E o que a gente vê aqui é muito isso, né, Ju? Quando a gente vai de encontro ao diagnóstico que veio de fora, que veio de um médico, que veio de outro profissional, as famílias endoidam com a gente, né? Olha, isso aqui não é isso não, vamos avaliar direito, né? E aí, você é psicóloga, mas eu que sou psicopedagoga, as pessoas olham assim e dizem, que audácia, que ousadia dessa menina, psicopedagoga, falando isso, que tá errado o diagnóstico do meu filho, né? Mas esses diagnósticos que vêm de fora e que vêm equivocados, geralmente são esses diagnósticos que se prendem à queixa, né, Ju? Que vê uma coisa e a pessoa diz assim, é isso, acabou. E não avalia como um todo. Se a gente se prende a um comportamento, a um sintoma, a uma característica, a uma coisa que a família traz, a gente não vai fazer certo. A gente vai acabar errando, fazendo besteira na avaliação e na intervenção dessa criança, tá? Então, não tem que se contentar com o diagnóstico de fora, não. A gente nem se prender, né, Ju? A gente tem que ter ousadia. Muitas vezes a gente tem que dar uma de que não tá entendendo nada e vai fazer a avaliação da criança de uma forma totalmente diferente, porque a gente vê que aquilo que foi elaborado não é, né? Então, já chegou o diagnóstico de TDAH de uma criança de 2 anos, que quando a gente vai avaliar, não é TDAH. Olha que legal, né? Então, eu recebi uma criança uma vez, de 2 anos e um pouquinho, 3, nem lembro mais, e veio com um diagnóstico neurológico de uma neuroconceituada de uma cidade perto. Não vou dizer o nome da cidade, porque todo mundo vai saber quem é. Não vou dizer, né? Então, veio com o diagnóstico de TDAH, medicada, né, com remédio e com os encaminhamentos para fono, psicologia e psicopedagogia. E quando avalia-se essa criança tinha sim comportamentos hiperativos, essa criança sim tinha dificuldade de concentração, mas essa criança não tinha tônus muscular, essa criança babava o tempo todo, tinha uma secreção bem importante. Essa criança não tinha contato visual, essa criança não tinha habilidades sociais, essa criança tinha hiperfoco. E aí, quando a gente se a gente se prendesse, se a equipe que estava avaliando essa criança se prendesse ao diagnóstico de TDAH, a gente não ia ajudar essa criança de fato. A gente não ia transformar a vida dela e a gente não ia ajudar essa família. Quando
levanta-se a hipótese diagnóstica, faz o relatório da evolutiva, tia Jússi encontra sinais importantes, né, comportamentos, características que indicavam transtorno do espectro autista. E aí, o pai ficou indignado. Se ele pudesse me bater, ele tinha me batido ali na sessão de devolutiva. E aí, ele disse, você vai mudar o relatório. Eu disse, eu não vou não. Vai ficar aí. Ele, mas a médica falou isso. E eu sempre tinha um argumento científico, né, uma evidência científica para mostrar que ele estava errado e que eu não ia mudar a minha hipótese diagnóstica. Esse homem se virou dentro da minha sala, ficou bravo comigo, foi embora. E quando terminou as outras avaliações, algumas disseram que era TEA também e outras disseram que não. E aí, quando muda-se de neurologista, aí muda de psicopedagoga porque a tia Jússi errou. E aí, quando vai lá na outra psicopedagoga, TEA também, né? Muda de fono porque a fono errou. TEA também. Então, depois de andar por um monte de terapeuta, querendo confirmar o diagnóstico que a neuro fez numa consulta de 1 hora, essa família se contentou, né, com o diagnóstico de TEA. E essa criança está tendo hoje as intervenções adequadas, porque procurou outro profissional médico e o outro profissional médico disse é TEA. Esse homem hoje não quer ver a tia Jússi pintada de ouro. Se ele pudesse, quando ele me vê na rua, ele mudava de calçada. Porque eu fui a primeira a falar sobre o transtorno do espectro autista, sobre a possibilidade, a hipótese da criança dele ser autista, né? Ter TEA. E ele não quer me ver. Hoje ele aceita o diagnóstico do filho, mas ele não quer ver a tia Jússi, né? E eu compreendo isso. Isso faz parte do processo de luto das pessoas, né? A gente acaba mexendo ali nas expectativas de uma família. Mas a gente não pode se contentar, se prender, como o Ju falou, a um diagnóstico externo. Quando a criança vem para você, ela vem para você por um motivo, mas a avaliação é essencial. E quando a gente olha para a criança, entende a queixa, a gente não pode se prender à queixa. A queixa é importante para a gente montar as hipóteses diagnósticas, mas todo o conjunto de informações que vem para a anamnese e o que essa criança traz nas primeiras sessões vão nos ajudar a fazer uma avaliação mais eficaz e vão nos ajudar a conduzir o acompanhamento terapêutico dessa criança posteriormente, tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que concluímos. Me digam aqui, perguntem, sugiram. Estou por aqui. Hoje foi rápido, tá vendo? A gente ouve muito falar de avaliação e muitas vezes muitos profissionais nem sabem o que é isso, né? E que dentro da avaliação, a avaliação é uma parte importante, mas existem outras coisas muito mais importantes dentro da avaliação. A queixa é uma delas, mas a queixa não precisa estar no holofote, sei lá. Não precisa estar ali em evidência sempre. A queixa é importante, ela tem a importância, a gente sim vai levar em consideração a queixa, mas a gente não pode se prender só à queixa, porque a queixa pode estar relacionada a muitas outras coisas, tá? Ai, meu Deus, perdi aqui o nome. Quem foi que me pediu a dica do livro? Foi Ana? Deixa eu ver. Foi Rayane Carla. Rayane, vou te mostrar um livro que é bem interessante. Ele fala muito de psicopedagogia institucional, mas a gente leva muita coisa também para a clínica, tá? Esse livro aqui é um clássico da psicopedagogia,
da Artimed, avaliação psicopedagógica, Manuel Sanches Cano e Joan Juan, sei lá, Bonaus, tá? Eu acho que deve ter no destaque a indicação dele. Se não tiver, eu coloco mais tarde nos stories, tá bom? Tem muita coisa interessante, falando sobre queixa, falando sobre anamnese, falando sobre outros contextos, né, de avaliação. É bem interessante. É uma biblinha. A leitura dele não é tão ruim, mas precisa de tempo, tá? Fala de queixa, mas fala da queixa um pouco mais... É diferente o jeito que a gente vê em outros livros. Eu não tô com os outros livros aqui, tá no consultório, mas aquele livro da Lúcia Vaz também tem uma parte falando sobre queixa, que é bem interessante, que dá pra gente pensar na queixa, né, como norteadora ali da avaliação, das primeiras impressões na anamnese, tá bom? Perguntas? Vamos nos despedir. Marciélia, foi riquíssima a live, como sempre. Obrigada por nos proporcionar esses momentos. Obrigada, meu amor. Obrigada por você estar sempre aqui. Lembrando, gente, que quem chegou agora no final, a live também é podcast. O Café com Psico também é podcast. Fica salvo no YouTube e no Spotify. Estamos atrasados com um monte de coisa para subir, mas a gente vai correr contra o tempo para subir tudo essa semana. As lives que não estão no YouTube e no Spotify estão aqui disponíveis ainda no meu feed, tá bom? É só girar aí que você encontra. Faz uma live sobre a avaliação. Tem uma live sobre a avaliação já, Rayane. Eu vou dar uma olhadinha para ver se a gente consegue reformular e trazer novamente, tá? As meninas da minha mentoria, na mentoria, alguém me perguntou sobre mentoria outro dia. Ontem, antes de ontem, acho que foi. E falou sobre se eu não tinha um curso falando sobre as etapas, né, de avaliação, para quem tá começando. E eu disse que não tem um curso. O curso está embutido na mentoria. E eu tenho uma aula, um módulo da mentoria que é todo sobre a avaliação, que eu estou completando de vez em quando. Eu vou trazendo outras informações para colocar lá no módulo. E tá bem completinho, bem bonitinho. Eu vou ver se eu consigo tirar alguma coisa ali da mentoria para trazer aqui para o Café com Psico. Amei, obrigada, você é incrível. Obrigada. Print, vamos lá. Vamos para o momento do print. Deixa eu arrumar meu cabelo, que não tá muito legal hoje. Não tá, meu amigo, gente. Foi? Simbora. Carla, parabéns pela live, amei. Primeira de várias com você. Ai, obrigada. Esteja sempre por aqui, todo sábado, 8 e 8. Faça chuva, faça sol, trovoada, ventania, estou por aqui. Ai. Gente, então é isso. Não negligencie a queixa, mas também não coloquem ela num pedestal. Avalie a criança como um todo. Seja um helicóptero e sobrevoe a criança por diversos aspectos. Ouça todo mundo, ouça a escola para ter todas as informações importantes, o mais adequadas possível para avaliar a sua criança, tá bom? Um cheiro e até a próxima!